Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo Inclusão Digital, tópico Microsoft Excel. Então, dando continuidade aí à nossa aula, agora iremos fazer uma breve explicação sobre fórmulas versus funções. Então, como visto anteriormente, houve uma pergunta se você sabia qual era a diferença entre fórmulas e funções. Então, gente, fórmula, que é o que a gente fez aí na atividade da aula passada, fórmula, a gente que cria a fórmula com base na matemática. Então, se eu quero somar aqui o 25 com o 36, eu vou lá numa célula e coloco igual, clico no 25, mais clico no 36. Certo? Aperto o Enter e dá o resultado. Se eu quiser fazer uma subtração, eu coloco igual 78 menos 25. Então eu faço lá uma cotinha de menos. Se eu quiser fazer uma divisão igual, eu quero pegar o 78 e dividir por 12. Então eu pego a célula do 78 dividido pela célula do 12. Se eu quiser fazer uma multiplicação, 12 vezes 25. Isto é fórmula. Fórmula eu que crio. Agora existem as funções. Funções são fórmulas que já existem prontas dentro do Excel. Tá? Então, aqui nós temos a barra de fórmula, que tudo que eu escrever aqui, ela vai aparecer aqui dentro. Né? E você tem esse botão FX, ó o mouse dizendo ali, ó, inserir função. Então, ou seja, se eu clicar nesse botão, eu consigo ver aqui, vai abrir a janela de inserir função, eu consigo ver as funções do Excel. Aqui foi as últimas usadas, ele mostra. E eu tenho os tópicos aqui, né? Então eu posso, se eu clicar em tudo, ele vai mostrar ali uma lista com todas as funções existentes no Excel, são muitas funções. Se eu clicar em financeiro, ele mostra só as funções financeiras, data e hora, funções de data e hora, matemática e trigonometria, estatística, texto, lógica, enfim, são muitas funções. Tá? Então, eu separei aqui 5 exemplos, as funções mais utilizadas aqui, para a gente iniciar este tópico. Tá? Então vamos lá, exemplo A. Para fazer uma adição, ou seja, uma soma, a função que tem no Excel se chama soma. Exemplo. Então vamos supor que eu quero somar todos esses números aqui. Ó. Então eu vou, em vez de fazer a fórmula, que era igual, clicar em uma por uma célula e colocar o sinal de mais, né? Igual a gente fez aprendeu aí na aula passada, ó. Em vez de fazer dessa forma, agora eu vou fazer usando função, que fica muito mais fácil. Então a gente vai colocar igual, e escreve o nome da função, que é soma. Tá? Veja, quando eu escrevi soma, apareceu aqui uma lista com todas as funções que começam com o nome soma. Então a que eu vou usar é a primeira, que é para somar todos os números dentro de um intervalo de células. Depois que eu digitei o nome da função, eu abro parênteses e o Excel fica esperando eu selecionar as células que eu preciso somar. Então, eu vou clicar na primeira célula e arrastar até a última. Solto o clique, fecho parênteses. Ele vai mostrar aqui a primeira célula e a última. O que significa isso aqui para o Excel? O Excel vai entender da seguinte forma. Excel, soma para mim da célula F3 até a F8. Esses 2 pontos significa até. Então eu vou da primeira célula até a última. Então ele já sabe que é para somar todas que estão aqui dentro deste intervalo. Tá? Aperto o Enter e ele já somou todos os números que eu selecionei. Então deu 193. Certo? Isso que a função soma faz. Agora aqui, ó, outro exemplo.
média aritmética. Sempre que eu pergunto para os jovens aí, adolescentes, né, os alunos, eu pergunto assim, como que calcula a média? Alguns ficam na dúvida e falam, é dividir, é somar e dividir. Então, a média aritmética é você somar os valores e dividir pela quantidade de valores. Tá? Então, só que já existe a função média que faz isso para mim. Então é só escrever aqui, igual, média. Lembrando que média tem acento. Se você não digitar o acento, vai dar errado. Então, abriu parênteses. E é a mesma coisa, ele fica esperando eu selecionar as células que eu quero calcular a média. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui todos esses números, nós temos aqui 6 números. Ele vai somar os 6 e dividir por 6. É isso que a média vai fazer. Ó. Deu 32,16666. Deu uma dízima periódica aqui, né? Tá? Deixa eu aproveitar aqui, ó. Quando você tem um resultado que dá enorme, com muitas casas depois da vírgula, o padrão é deixar 2 casas depois da vírgula. Então, tem várias maneiras de você arrumar isso. Deixa eu aproveitar que já que deu esse resultado e já vou mostrar. Aqui na aba número, nós temos um botão que é para diminuir as casas decimais. Cada clique que eu der nesse botão, ele vai reduzir uma casa ali. Observe. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele deixou com 2 casas. Esta é uma maneira, tá? Ó, tem o botão que aumenta, eu posso aumentar as casas também. O outro jeito, eu venho aqui e coloco no formato de número, que já está por padrão 2 casas. Ó, também é um outro jeito. Tá? Tudo bem? Vamos para a próxima função. Função de multiplicação. Ah, mas multiplicação a gente pode fazer com fórmula também, né? Célula vezes célula. Sim, mas imagina que você tivesse que multiplicar várias células. Então existe a função multi. É só digitar igual, multi, ó, ela já aparece aqui. Abre o parênteses e seleciono da primeira até a última célula. Ele vai multiplicar todas as células, né? Uma pela outra. Então aqui vai dar um valor grande, né? Ó. Ok? Então é uma função de multiplicação. Mostrar o maior valor. Então, a função máximo, ela não faz cálculo. Toma cuidado com isso, tá? Função máximo, ela serve para mostrar para a gente qual é o maior número que eu tenho numa lista. Então, eu vou digitar aqui igual, máximo com acento no A, abre parênteses, e eu vou selecionar do primeiro até o último número. Então, vamos lá. O que essa função vai fazer para mim? Ela vai verificar estes 6 números e a hora que ela achar o maior, ela vai mostrar quem é o maior para a gente. Olha lá, 78. Certo? Função mínimo é para achar o menor. Então, mínimo. E faço a mesma coisa. Seleciono aqui o intervalo, fecho parênteses. Ela vai mostrar quem é o menor valor. Olha lá, 12. Certo? Então, gente, agora observe o que eu vou fazer. Todas as funções aqui estão pegando esses números. Qualquer número que eu alterar, vai alterar todos os cálculos que foram feitos aqui. Então, por exemplo, o 25 aqui. Se eu colocar 112, na hora que eu der Enter, vai alterar todos os exemplos. Vamos ver? Olha lá. Alterou. Agora o 112 que é o maior. Se no lugar do 112 eu colocar 8, ele que vai ser o menor.
E os cálculos mudaram também. Ok? Então, por isso que é importante a gente utilizar as funções dentro de uma planilha. Né? Ok? Então, eu vou parar por aqui com esse vídeo para ele não ficar tão extenso. Depois eu volto para mostrar outras funções para vocês, tá?